terça-feira, né? Gostaria primeiramente de agradecer a Deus por mais uma vez dar a oportunidade de estar aqui hoje compartilhando com vocês um pouquinho do nosso trabalho, né? No qual a gente vai estar falando da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla 2020. Meu nome é Marileusa, né? Sou coordenadora da instituição da Escola Especial BMCare junto à PAI. E nesse ano, o nosso tema, ele nos fala sobre o empoderamento, empoderar, né? Concretizar, dar essa oportunidade à pessoa com deficiência, a nossa pessoa especial. Mas nesse exato momento eu gostaria de falar um pouquinho, contar a história, né? Para que tudo isso acontecesse, qual foi o processo e como nós chegamos até aqui, como esse espaço foi conquistado, né? Através dos seus direitos e leis e muitas lutas, né? Para que possamos alcançar e chegar hoje em período século XXI com algumas conquistas. Mas uma simples fala que ainda nos deixa um ponto de interrogação sobre da exclusão à inclusão social. O que está acontecendo, como foi as mudanças e ainda se está tudo ok. Essa exclusão ela ainda existe ou não, né? Então eu gostaria de lembrar um pouquinho no período da antiguidade remota, né? A Idade Média, as raízes do preconceito e a exclusão social da pessoa com deficiência. Vou ressaltar aqui um texto, foi muito importante no nosso período e ele é até nos dias de hoje, né? Nos que diz respeito da seguinte maneira: no que diz respeito especificamente sobre a integração da inclusão na sociedade, né? Segundo os estudos, eles nos relatam que no Antigo Egito, eles poderiam, né? Esse mesmo pode ser encontrado em diferentes partes da sociedade, desde a classe de faraós, desde a classe dos nobres, né? E até mesmo os escravos. Como que isso acontecia, como que era enfrentado essa situação diante de uma sociedade que estava com o preconceito acima de tudo, o medo, né? O medo de encarar, o medo de lutar por algo que seria tão novo na sociedade, né? Então aqui nos relata um pouquinho sobre esse período, né? A arte egípcia, ela revela por meio dos afrescos, papiros, túmulos, né? E múmias, que para algumas pessoas especiais foi possível viver naquela sociedade e até mesmo concretizar, até mesmo construir suas próprias famílias, vivendo de formas, né, inadequadas, né, porque perante a sociedade eles eram muito excluídos, mas sim mesmo escondidos eles lutavam entre si por manter essa família, né. Já para os gregos, os corpos perfeitos era tudo, né. Tinha que ser saudável, aparente, a física, né. Era necessário para eles, porque o combate, as lutas, as guerras que muitos enfrentariam, precisava de toda essa conquista. Então, para que as lutas, as conquistas de grandes terras, sendo que naquele período correspondesse aos ideais como crianças doentes, né, eram marginalizados e até mesmo esquecidos, né, eliminados e abandonados perante a sociedade. E isso era levado a leito e ficaria até a morte. Um fato bem interessante que nos faça ressaltar aqui também é o fato dos períodos das grandes guerras. Como que aconteceu, como que iniciou um processo de um espaço para a pessoa com deficiência, né? Durante as guerras, os usos de armas cortantes eram muito grandes, além de muitos acidentes de trabalho civil também, né? Então, assim, a falta de equipamento resultava-se em ferimentos e mutilações traumáticas das mãos, braços e pernas. Neste período, nessa condição, a Grécia ela se viu obrigada, né, a amparar as pessoas que não tinham condição nenhuma para garantir o seu próprio sustento. Junto com esses abrigos, né, com o intuito de solucionar os problemas, a Grécia implantou um sistema de atendimento, né, aparente o primeiro instante, né, inicialmente era para amparar os mutilados das guerras. E nesse caso foi estendido. E também ele se juntou, né, todas aquelas pessoas que tinham uma má formação, né, que tinham uma deficiência mental, e se juntou neste abrigo, né.
Então, assim, a partir de aí, né, vou até ler um texto para vocês, onde Silva, em 1987, ele relata que ele diz: a partir dessa iniciativa, a Grécia passou a ser considerada pioneira dos movimentos de assistência médica à população civil e às pessoas com deficiência. A assistência médica era efetuada por meio de medicações, de intervenções cirúrgicas, de banhos especiais, de massagem e fisioterapias. Enquadrava-se naquele período, né, um tratamento adequadíssimo e já foi implantado, observamos aqui que antes do século V, bem como pela força da fé, do seu poder e a cura. Com todos esses cuidados, garantia por lei, amparavam as crianças que somente não amparava as crianças que nasciam com a deficiência, uma vez que estas estavam julgadas por uma comissão oficial de anciões, ou os próprios pai, que avaliava o destino delas. Os sacrifícios de crianças com deficiência era justificado pelo ideal da busca de corpos perfeitos. Em Esparta, a prática de lançar crianças deficientes em abismo ou deixá-lo abandonado em cavernas e floresta foi considerado normal perante toda aquela sociedade. Por muitos séculos da história da humanidade, não muito diferente das culturas espartanas e gregas, na cultura romana, as leis garantiam o direito de viver apenas para as crianças que não apresentavam nenhum sinal de malformação ou doenças graves, na medida em que, para aquela sociedade, tais crianças seriam inúteis. Mesmo com aceitações de leis, o infansatismo legal não foi praticado com regularidade, pois cabia ao pai executar algumas. Pais não tinham coragem de matar os seus filhos, acabando abandonando, deixando em cestos na margem do rio Tigre. Esse relato nos faz voltar um pouquinho na história e nos faz perceber nos nossos dias atuais como que está sendo executado, como que está sendo feito a exclusão, junto à inclusão, no qual perante as leis, no qual perante todo um estatuto, rege-se muito bonito. Mas como eu no dia a dia, como você aí no dia a dia, como estamos encarando esse fato, né? Então você pode perguntar, professora Marileusa, né? Esses relatos às vezes são chocantes, são fortes, mas precisamos lembrar que nem tudo ainda está esquecido e que precisamos hoje, mais do que nunca. Por isso que nesse ano, nesse mês de agosto, né, do dia 21 a 28 de agosto, nós comemoramos a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência. É importante vir para perante uma sociedade que esses direitos, essas lutas e conquistas, nós não podemos parar por aqui. Os séculos futuros precisa que você aí do outro lado, eu aqui, todos nós juntos, buscamos por um mesmo ideal, que é dar um espaço à criança, ao adolescente, ao jovem e ao adulto, com a pessoa com deficiência. Também nós podemos ressaltar aqui um pouquinho, onde o texto nos procede, uma leitura bem interessante, que nos fala que com o advento do cristianismo, isso mudou. E a pessoa com deficiência passou a ser vista como criatura de Deus, possuidora de almas, e não merecedora de castigo, mas de cuidado. Perante toda uma sociedade medieval, enfrentamos esses desafios, como crianças muitas vezes amaldiçoadas e excluídas de uma sociedade por uma ideologia, né, que poucos conheciam. Sendo assim, as atitudes de extermínio não são mais aceitáveis e o cuidado com a pessoa com deficiência passaram a ser assegurado pela família e a igreja, mesmo que tais cuidados não garantiam a integração do deficiente na sociedade de forma geral. É um contexto onde nos relata que a prática da medicina funde-se com a prática religiosa, né? Então, o que acontece? Eles fazem ali uma conjunção e geram grandes hospitais, que confundem-se com santuários, que seguia-se na vizinhança toda, né? No mosteiro, uma inspiração em direção religiosa. Na época de Constantino I, no Império Bizantino, a Igreja e o Estado se uniu.
E ali se começaram a promover grandes serviços, assistência básicas, né, antes mesmo deles existir na Europa ocidental cristã. Então, dentro de diversas entidades direcionadas para assistências, podemos destacar, né, o abrigo e internato para pessoas vítimas de limitações físicas crônicas e muito severas, e abrigo de alimentação para pessoas deficientes visuais, pobres e desprovidas de condição familiar, para garantir seu sustento. Lembrando ainda que esses abrigos foram criados, mas ali a pessoa, né, especial, a pessoa que saiu da guerra, que estava mutilado, não tinha mais uma perna ou um braço, eles ficavam ali, mas não passava de um depósito de pessoas, sem nem um instante acreditar, né, que poderiam ir e poderiam conseguir, que poderiam ter direitos de ir e de vir. E simplesmente o fato de retirar aquelas pessoas do meio de uma sociedade e ir para esses abrigos com o apoio, né, dos governos, né, das entidades, mas nada mais, nada menos do que tirar essas pessoas do meio de uma sociedade. Sendo assim, nos fazendo voltar um pouquinho naquela primeira pergunta sobre a exclusão e a inclusão social, né? Ali no período de quando começou essa luta, quando que começou a vir à tona, quando que veio para a sociedade, né? Na Idade Média, no período entre no século V a XV, foi de grande crescimento urbano, favorecendo o aparecimento de muitas doenças epidêmicas, né, como a peste bubônica e problemas mental e malformação. Eu quero aqui fazer um breve ressalto que quando a gente fala no século V ao século XV, né, ele nos dá em torno de, se fôssemos somar, daria 10 anos, mas não são 10 anos, porque a virada de cada século é 100 anos, e isso dá em torno de 1000 anos. Então, nos volta a rever quantos, né, há 1000 anos, uma luta de uma sociedade que foi apresentado ao meio urbano o aparecimento dessas doenças crônicas, né, dessas doenças à má formação, aonde perante uma sociedade eu poderia ficar escondido de uma sociedade. Então, eu gostaria muito de chamar a atenção de você aí do outro lado, né, de nós todos juntos, para que possamos ficar atentos sobre a inclusão e a exclusão social, porque hoje falamos do tema protagonismo, empodera e concretiza, né, a sociedade, a pessoa com deficiência. Mas se eu parar, se eu deixar de buscar, isso pode morrer. E isso, hoje nós estamos no século XXI. Pode ser que daqui 1000 anos outros direitos venham a ser conquistados. E não precisamos esperar mais 1000 anos. Podemos começar hoje, eu e você. Em breve, no texto 2, eu estarei relatando um pouquinho mais sobre essa história. Obrigado pela atenção e fique aí no aguarde. Abraço.